Olá, meus amores, tudo bom? Estamos agora começando o nosso segundo dia do curso básico de apometria. E primeiro eu quero saber como é que foi a noite de vocês. Como é que foi esse descanso? Como é que foi essa viagem desdobrada para quem fez? E aí eu quero, por favor, que vocês deixem aí nos comentários para a gente saber como é que foi. Se não lembrou de nada, se a noite foi só dormir e acordou sem nenhuma lembrança, não tem problema, porque ainda assim você foi fazer os seus aprendizados. Você só não lembra agora, mas eles estão gravados aí nos seus corpos sutis para que você use no momento adequado, quando for necessário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos básicos da apometria, as 13 leis da apometria e algumas informações sobre a necessidade de termos mais apômetras exercendo esse trabalho maravilhoso. Pois é. Então, vamos começar? Primeiro, para a gente começar, eu gostaria, é claro, de fazer um agradecimento, uma pequena prece, para que nós tenhamos um momento de aula extremamente rico e produtivo, como foi o de ontem. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com os nossos mentores, com a nossa egrégora, com os mentores da apometria. Fazemos uma respiração profunda e nos conectamos. Pedimos a presença dos nossos amados mestres e agradecemos. Amado Mestre Jesus, somos gratos por mais essa oportunidade, por essa nova reunião, e que ela seja sob o olhar e o cuidado dos nossos mentores, muito produtiva e rica, e que nos traga direcionamento e todo o aconselhamento de que precisamos para que nossa jornada rumo à luz seja cada vez mais produtiva. Que assim seja. Gratidão. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês bastante interessante. Hoje eu estou numa velocidade mais lenta, porque ontem, como foi a estreia, eu estava muito nervosa e muito empolgada. Empolgada eu continuo, mas menos nervosa, porque eu tenho uma autocrítica muito grande, isso é um fato. E eu estava muito preocupada de que não ficasse bom, que não ficasse legal. E foi muito bom, e ficou muito legal. Né? Então, hoje eu estou mais tranquila, mais relaxada, e aí nós vamos continuar. Deixa eu explicar para vocês por que a gente precisa ter mais apômetras formados, mais grupos de apometria atuantes e mais apômetras clínicos trabalhando. Eu vou trazer para vocês uns dados que eu extraí do meu próprio curso de formação, que são de 2016. Nós tínhamos em 2016 7 bilhões de encarnados. 7 bilhões, tá? Somando esses 7 bilhões aos desencarnados, nós temos aproximadamente 18 milhões de espíritos. Desses 18 milhões de encarnados mais desencarnados, nós temos 9 bilhões residindo no umbral, nas trevas, no inferno, ou seja, nas regiões mais inferiores da psicosfera. Os 7 bilhões de encarnados estão aqui na biosfera. E nós temos 2 bilhões
de colônias, cidades espirituais, planos elevados, né? E astral superior, ou seja, todas essas regiões, elas são ocupadas por 2 bilhões de espíritos que já alcançaram algum nível de iluminação, de evolução e que não habitam mais zonas inferiores. Percebam a diferença, tá? De 18 bilhões de espíritos que estão na Terra, nós temos apenas 2 bilhões que estão na jornada num nível mais avançado. Todos os demais ou estão aqui no planeta de provas, expiações e, né, no processo, ou estão em locais, zonas mais inferiores. E tínhamos, desculpa, nós tínhamos em 2016 apenas 3 mil apômetras atuantes. Hoje a gente tem mais? Tem, mas não é tão mais assim. Eu posso fazer uma projeção que, digamos que nós tenhamos hoje cerca de 8 mil. Ainda assim não é suficiente, porque nós temos 9 bilhões de irmãos que estão lá nas zonas de sofrimento. É muito irmão que precisa de ajuda. Fora nós mesmos, os encarnados que estamos por aqui, passando toda sorte de tribulações. Isso eu estou falando para vocês para mostrar por que é tão importante que a gente tenha a formação em apometria com mais frequência, para que a gente possa oferecer às pessoas subsídios para que elas possam tratar as pessoas através da apometria. E aí, essa informação, eu trouxe para vocês fazerem uma reflexão, porque a gente agora vai falar de algumas questões, a gente vai dar uma pincelada rápida no que a gente fez ontem, né? A gente vai dar conta de tratar essas pessoas todas? Olha, com esse número pequeno, claro que não, né? Então, por isso a gente precisa formar muitos apômetras, mas a gente tem um dado bastante interessante. Eu ontem estava falando com vocês que quando nós fazemos um tratamento em apometria, nós não apenas tratamos a pessoa que contrata, nós tratamos todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão vinculados àquela questão que está sendo tratada na pessoa. E às vezes são muitos, muitos, muitos mesmo. Então, isso significa que um único trabalho em apometria ajuda, às vezes, centenas, às vezes, milhares de irmãozinhos que estão nas sombras, porque eles só estavam ali esperando um momento de resgate, porque eles já desejavam isso. Aí vem uma coisa bem interessante. Já desejavam isso? Nós vamos falar agora da permissão. A apometria ela é muito eficiente quando, além de obedecer aquelas condições que eu falei ontem, a gente respeita o livre-arbítrio. Todas as vezes que nós passamos por cima do livre-arbítrio de um irmãozinho nosso, seja ele encarnado ou desencarnado, nós estamos cometendo um grave erro. Que erro é esse? A gente traz para nós a massa kármica daquele irmãozinho naquela situação. Pois é, estamos no planeta Terra, estamos aqui resolvendo nossas coisas, e nós temos uma bagagem enorme de coisas a resolver. A nossa massa kármica que nós viemos carregando aí, arrastando as nossas malinhas de massa kármica. Meus irmãos, vocês querem carregar mais malas? E o pior, que não são suas. Pois é. Ah, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ah, mas ele não sabe. Ah, mas ele não tem noção.
Meus amores, ele não tem noção agora, mas sim, ele já passou por um plano reencarnatório. Tudo o que acontece na vida de qualquer pessoa estava planejado. O acaso não existe. Não existe, existem coisas feitas a esmo. Ontem nós fizemos um comentário sobre o porquê das pessoas que são maravilhosas, incríveis, super do bem, que passam por tribulações terríveis na vida. E aí nós, né, crescemos e temos até alguma revolta a respeito disso. Não tenham. Não tenham, porque se ele está passando por isso, na maior parte das vezes, foi porque ele escolheu isso lá, ainda quando estava desencarnado, ao construir seu plano reencarnatório. Pois é. E aí, claro que ele esquece. E nós todos esquecemos quando nós voltamos. Então, não tenham, não julguem, não tenham revolta. Deus, o nosso Criador, ele não é o Deus mau, que muitas religiões pregam, o Deus que castiga. Quem provoca os castigos às pessoas são elas mesmas, ao longo da sua jornada, encarnação por encarnação. Então, se a minha vida hoje ela passa por muitos problemas, muitas tribulações, o que eu faço? Eu olho para esses problemas, eu olho para essas tribulações, respiro e sigo em frente. E elevo o meu pensamento e agradeço. E peço, me dê forças para superar todos os obstáculos de que eu preciso para melhorar a minha história evolutiva, a minha evolução e ascensão espiritual. Pois é. Hoje a gente vai estar assim, um pouco mais zen do que aquele, né? Mas a diversão continua, tá? Porque é um hábito meu e, inclusive, nos nossos trabalhos apométricos, nós sempre trabalhamos com muito humor, porque já tem tantas coisas tão tristes e quando a gente faz um trabalho apométrico, a gente lida com muitas dores. Então, é muito importante que você se mantenha alegre, feliz, empático e que exerça o seu amor incondicional e sua compaixão. Bom, e para que o trabalho, né, para que a gente possa avançar e cada vez mais recuperar essa quantidade enorme de irmãos que estão na erraticidade, o que a gente precisa? A gente precisa realizar nossa reforma íntima o tempo todo, né? Aquela coisa de viver a apometria. A gente precisa exercitar o perdão. E, principalmente, o auto-perdão. A gente está sempre muito preocupado em perdoar o outro, né? Nossa, eu preciso perdoar o que o meu irmão fez, eu preciso perdoar a maldade que esse irmãozinho fez a mim e tal. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Mas a gente esquece do mais importante e que trava a nossa vida de uma forma tão intensa como se você tivesse grilhões presos em você, que é a nossa própria culpa. A nossa culpa por muitas coisas que nós fizemos no nosso passado, já nessa encarnação, e as culpas que nós trazemos de outras vidas, sim, sim. Vamos ver se alguém se identifica aí, é bem possível, eu passei por esse processo. Você está sempre se sentindo culpado por alguma coisa e muitas vezes você nem sabe o que é. Você é inseguro, você está com medo, medo das coisas não darem certo, medo de fazer, ou medo até de magoar e ferir alguém. Um terapeuta, aquele terapeuta que tem medo de usar aquelas ferramentas a qual ele foi formado, porque ele tem medo de trabalhar errado. Isso tudo vem da nossa culpa, a autoculpa que nós trazemos das vidas passadas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sou oraculista.
Eu sou oraculista com tarô e também trabalho com baralho cigano. Em alguns momentos da minha história, eu comecei isso com 20 anos, mais ou menos, e fiquei 10 anos trabalhando com tarô. Em determinado momento, eu simplesmente resolvi parar. Naquela época, eu não tinha nenhuma formação. O tarô ele surgiu para mim como uma coisa absolutamente intuitiva. Eu não tinha estudado nada, eu não conhecia nada, e eu simplesmente comecei a lidar com tarô, a fazer atendimentos com tarô, e esses atendimentos eles davam certo, as pessoas, né, diziam assim, nossa, é isso, sim, você está, né? Enfim. O que aconteceu? Era tão bom, as pessoas gostavam tanto, que eu comecei a ter ao meu redor pessoas que simplesmente não iam à padaria se não consultassem o tarô, sabe? E esse tipo de pessoa, ele não é legal, porque ele fica conectado a você, ele cria laços com você, e que são laços de dependência, que sim sugam sua energia. Por que isso aconteceu comigo? Porque eu não tinha preparo nenhum, né? E aí isso começou a me incomodar tanto, 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 e sem saber os motivos, porque eu, na época, não tinha esse esclarecimento, eu resolvi parar, porque eu me sentia muito mal, eu não estava bem, eu estava cansada. E aí eu resolvi parar. E fiquei aí 10 anos ou mais sem tocar num deck. E o meu processo de expansão iniciou, eu tive a minha abertura, eu tive o meu, né, a minha consciência despertada. E hoje eu trabalho com o tarô com muita tranquilidade, muita segurança. Por quê? Porque eu hoje já sei como lidar com essas questões e, principalmente, eu resolvi todas as culpas que eu carregava e que não tinham nenhuma relação, muitas vezes, com a minha encarnação atual. Como que eu consegui fazer isso? Com a apometria. Porque na apometria, quando você está fazendo seu autotratamento, via de regra, você vai de encontro a vidas passadas e coisas que você fez nela, porque você precisa resolver. Eu estou usando isso porque eu moro numa cidade que é extremamente quente, tá? Então, é terrível. Você acaba chegando lá. E, por exemplo, em uma dessas encarnações, eu descobri que eu usava o tarô como forma de enganar as pessoas e tirar dinheiro delas. Oh, boazinha, né? Muito boazinha que eu era. Enfim, e aí tomei consciência disso, aceitei que aquilo era tudo que eu podia fazer naquele momento e que hoje eu sou uma pessoa diferente. E pronto, foi. É fácil, não muito, mas a gente consegue. O ideal é praticar, praticar, praticar. Por isso é que, como eu falei ontem, a apometria ela só vai ser bem realizada, o apômetra ele só vai ter um trabalho fundamentado, bom e de sucesso, depois que ele passa por um longo período de autotratamento. Todas as formações em apometria, elas exigem que a pessoa formada, ela primeiro só se trate, para que depois ela possa tratar dos demais. E aí eu ontem estava falando também sobre as permissões que a espiritualidade dá. É nesse aspecto que você começa a perceber o quanto eles estão perto de você e te dando as direções, mesmo sem ter nenhuma mediunidade. O trabalho não aparece, sabe? Assim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você faz uma formação em apometria, você começa a fazer um autotratamento, diz, já estou boa, vamos começar a trabalhar, vamos começar. Você vai lá, você coloca seu trabalho, né? Você divulga seu trabalho e você começa a esperar que os clientes chegam para que você possa fazer os atendimentos. Eles não vêm. Não vêm. Não vêm. Por que eles não vêm? Você está fazendo um trabalho errado? Você está divulgando errado? Você está... Não.
Simplesmente, a espiritualidade não permite que isso aconteça, porque você não está pronto. Então, se isso acontecer com você na apometria, para e volta para o tratamento. Como eu disse ontem, feito isso, estando pronto, os clientes começam a cair no seu colo. Eu estava falando ontem com vocês que eles apareceram para o grupo, para a equipe, das formas mais inusitadas possíveis. E quando eles começam a aparecer e aparecem em volume, a gente sabe que a gente está pronto para trabalhar. E naquela época, quando a gente começou, eu basicamente, né, eu não posso falar pelas meninas, mas basicamente, eu tinha muita insegurança, porque é um trabalho de muita responsabilidade. E aí começava a aparecer cliente, começava, e aí um dos mentores da apometria, ele que está sempre nos dando direcionamento, ele me manda uma mensagem dizendo que sim, eu já estou pronta, vamos embora, vai trabalhar, vai fazer, vai estudar, continue estudando, que as coisas vão acontecer. E assim foi, né? Assim foi. Além disso, a gente precisa, porque eu já disse que a gente precisa ter responsabilidade no trabalho em apometria. Primeiro que você está lidando com outra pessoa, né? E com outras pessoas, né? A responsabilidade porque você vai realizar comandos que vão mexer com a estrutura dos corpos sutis dessas pessoas. E quando isso acontece, você precisa ter muita responsabilidade em fazer o trabalho certinho, porque é quase um trabalho cirúrgico, né? Pensa que um cirurgião ele vai fazer, né, anestésico, aí depois ele abre, depois ele resolve lá, repara o que ele tem que reparar, às vezes ele tem que usar lá uma gaze, um instrumento ou outro. Se ele não seguir uma ordem, não trabalhar com muita precisão, atenção e responsabilidade, o que vai acontecer? Um erro médico. Uma gaze pode ficar esquecida dentro do corpo do paciente, um instrumento, fora fazer uma intervenção errada num determinado lugar. Exatamente assim que é a apometria, né? A gente pode dizer até que nós somos cirurgiões das almas. Sim, porque é assim que a gente faz. Nós reparamos os corpos sutis dos nossos irmãos necessitados. E aí, a gente agora vai começar a falar dessas leis da apometria para que vocês sejam capazes de entender por que essa sequência, essa ordem, essa regra e essa ética são extremamente importantes, né? As 13 leis elas foram organizadas, estruturadas e postuladas pelo Dr. Lacerda. E o Dr. Lacerda ele submeteu todas essas leis à física, né? Porque a gente está lidando com energia. Então, ele vai, submete essas leis e estrutura as leis da apometria. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que vocês possam acompanhar. Só um instantinho, vamos lá. Pronto, estamos compartilhando. Então, vocês têm aí as 13 leis da apometria. Eu preciso só dar um zoom nesse documento. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não. Já está no modo tela cheia. Não se preocupem se vocês não conseguirem ler, porque no YouTube eu sei que é um pouco complicado, mas eu vou compartilhar esse link aí no chat para que vocês possam acessar esse documento e ter esse documento para vocês, tá? Então, vamos lá. As leis da apometria, elas são divididas em 3 grupos. A gente tem o grupo de leis que tratam da abordagem do encaminhamento dos espíritos. A gente tem
o grupo de leis que fala sobre a reposição de energia, tá? E a gente tem o grupo de leis que fala sobre a persuasão dos espíritos. Então, vamos lá, são as três instâncias principais da apometria. Primeiro, a forma como você realiza os processos de desdobramento, reacoplagem, de dar comandos para que você leve esse espírito de um lugar a outro, para que o trabalho seja, de alguma forma, cada vez mais eficiente, né? As proteções de que se necessita na apometria. E aí nós, então, vamos começar a falar sobre as 13 leis da apometria. Vocês vão perceber aí que elas, em algum momento, saem da ordem. Por quê? Porque elas foram aí agrupadas didaticamente de acordo com a relação comum entre elas, né? A primeira lei é a lei do desdobramento, que é o clássico da apometria, né? Um minuto que eu vou tomar um golinho de água. Que é a lei fundamental da apometria. É o desdobramento, a lei do desdobramento espiritual, a primeira lei. E essa lei, ela diz que através de comandos, né, os comandos acompanhados dos pulsos energéticos, e com contagem 1, 2, 3, ocorre o desdobramento completo dos corpos. Por que isso é importante? Porque quando você desdobra os corpos, você permite a exploração do corpo astral. E aí eu vou abrir um parêntese para contar melhor uma história que a gente estava falando ontem, que algumas pessoas perguntaram lá no chat. O que é campo de trabalho, né? A equipe Luz e Consciência, ela trabalha de forma... a gente faz a apometria online, e como estamos cada um num lugar, né? Eu estou no Rio de Janeiro, em Itaperuna, no interior, a Ana Angélica está em Juiz de Fora e a Aline Kossutinski está em São Paulo. Normalmente, na apometria clássica, lá dos tempos do Dr. Lacerda, isso seria impossível, esse grupo não existiria, porque só se fazia apometria presencial. E nós, então, temos o nosso grupo, e que é um grupo que funciona muito bem, e que, graças a Deus, nós temos trabalhos muito eficientes e com feedbacks excepcionais. Para que isso seja possível, cada uma num lugar, nós precisamos estar num lugar comum para fazer o trabalho. E esse lugar é o campo de trabalho, que nós escolhemos, né? Nós não. A espiritualidade escolhe e nos indica. E aí, quando a gente começa, a gente faz o nosso desdobramento para esse local e a gente desdobra a pessoa que vai ser tratada. Então, estamos todos reunidos lá. Isso nos permite fazer toda sorte de exploração. Detalhe, meus irmãos, vamos ter responsabilidade aí, e eu tenho essa responsabilidade de ser extremamente sincera com vocês. Não esperem que, ao fazer os seus desdobramentos para os campos de trabalho, vocês poderão descer até as profundezas do umbral ou subir tanto que vocês vão lá encontrar o conselho kármico. Nananina, não. Nós, encarnados, e nesse processo evolutivo, nós não temos possibilidade, porque a nossa estrutura não suporta. Ela não suporta tamanha elevação e também não suporta tamanha regressão, né? Para vibrações muito baixas. Mas nós podemos, por exemplo, estar nas regiões mais superficiais do umbral, como o Vale dos Suicidas, o Vale dos Vícios, e por aí vai. E, no astral superior, nós podemos estar na colônia, até porque a gente se desdobra para lá no nosso campo de trabalho. Tá? Então, a primeira lei, ela é essa lei que postula essa possibilidade, né? E é a partir daí que a gente consegue, então, analisando o corpo astral da pessoa que está sendo tratada, resolver problemas de doenças físicas, que a gente observa no corpo dele,
e resolver outros problemas, porque a gente também consegue, lá no desdobramento, circular e viajar e andar no tempo, né? E aí, mas calma que a gente vai chegar nessa lei aí que fala da viagem no tempo. Conectada a ela, a segunda lei, ela fala do acoplamento físico. Gente, você desdobrou uma pessoa, você se desdobrou para um campo de trabalho. Acabou o trabalho, então tá, né, gente? Tchau. Não, 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 pelo amor de Deus, jamais façam isso. Jamais, jamais. Se você ficar desdobrado, você tem uma possibilidade sem número de ter problemas aqui. Primeiro que você fica com a sensação de cabeça vazia. Desculpa. Você fica com uma sensação de cabeça vazia. Depois, você vai ficar disperso demais. Então, se for pegar um carro para dirigir, o risco de acidente é absurdo. Se você estiver operando algum instrumento pérfuro cortante, você pode se machucar, porque a gente fica muito aéreo, muito fora assim, da nossa normalidade. Isso é muito fácil de explicar. Por quê? Porque o nosso ser presente, ele só está presente de fato quando os nossos corpos sutis estão todos alinhados, né? Quando eles estão todos no lugar. Inclusive, esse desalinhamento, essa desarmonia, ela é também uma causa de problemas e que é tratado na apometria. Então, toda vez que eu faço um desdobramento, eu obrigatoriamente, ao final do tratamento, eu tenho que reacoplar, que a gente chama de acoplamento físico. Então, é a segunda lei, é a lei que fala do acoplamento físico. E essa lei, ela também é a lei que explica por que, nas apometrias presenciais, quando a gente faz o desdobramento, a gente pode comandar o acoplamento do corpo sutil tratado, do corpo astral daquela pessoa tratada, ao médium. Se você tem médiuns no seu grupo de apometria, você pode acoplá-lo a esse médium para que ele se comunique, para que a gente possa fazer os tratamentos adequados, tá? Eu confesso que eu nunca fiz esse tipo de trabalho, porque eu nunca fiz um trabalho presencial, ok? Minha garganta está um pouco seca. Vamos à terceira lei. A terceira lei é a lei da ação à distância, né? É interessante porque depois que você desdobra um corpo, você pode dar todo tipo de comando a ele que ele vai te obedecer, né? Então, a gente pode, quando a gente percebe, a gente recebe a informação de que o problema que precisa ser tratado, ele está relacionado a vidas passadas, a tempos passados, que não foi nessa encarnação, ou não é nesse momento que o espírito está lá desencarnado, você dá o comando e você leva ele a locais distantes, né? Essa lei, ela é a lei que permite, por exemplo, que a nossa equipe de apometria ela possa fazer tratamentos apométricos de imóveis, por exemplo. Já fizemos, inclusive, né? Sabe aquelas situações onde você tem perturbações nos domicílios, acontecem coisas inexplicáveis, né? Ou você tem aí um imóvel que você deseja vender e você nunca consegue. Normalmente, a gente tem aí algumas as intervenções psíquicas acontecendo e que estão impedindo que as coisas, né, andem ou que sejam normais. Daí a gente pode fazer o tratamento para imóveis, né? Então a gente manda esse espírito para os locais que forem necessários. Quando você faz a doutrinação, por exemplo, em algum momento, de espíritos aflitos e tristes, em algum momento você pode levá-lo até o domicílio dos seus entes queridos para que ele possa ver
como as coisas estão, é aquele espírito que está muito preocupado porque desencarnou e deixou um filho, uma mãe, um pai, um tio, e a gente leva e mostra, né? Normalmente, essa ação não é uma ação comum, tá? A gente não prefere fazer isso, por quê? Porque quando você leva, ele pode fazer a percepção da vibração daquele local e ao final do trabalho ele pode voltar e ficar ali de alguma forma perturbando aquelas pessoas. Para isso a gente usa outras estratégias. Bom, vamos falar agora da quarta lei. A quarta lei, ela fala da formação dos campos de força ou campos de proteção. Essa lei é muito importante. É essa lei que permite que nós, apômetras, ativemos os campos de proteção necessários para nós, para nossa casa, e os campos de proteção que são necessários para que a gente inicie um trabalho de apometria. E essa lei da formação dos campos de proteção, ela é muito interessante e é muito, muito, muito eficiente. Como é que é isso? Eu quero estruturar um campo de proteção para começar um trabalho em apometria. A gente mentaliza a formação de uma barreira, né, fazendo impulso e contagem, né, os estalos e a contagem, e elas vão se formar na mesma proporção que você está imaginando. Então, vamos lá. Eu quero ativar uma pirâmide de proteção para a minha casa. Então, eu imagino a formação de uma pirâmide e a minha casa está lá dentro. E quando eu imagino isso, eu dou os pulsos, ele simplesmente se forma. E mesmo que você não seja médium, você vai perceber. Algumas pessoas até conseguem ver sem nunca ter tido mediunidade. E aí, por que eu falei pirâmide? Porque a geometria ela é uma ciência que anda muito próxima das ciências espirituais, né? Das ciências ocultas, porque sabe-se desde muito tempo que formas, por exemplo, como a piramidal, elas podem conter energias de forma muito intensa e elas podem isolar o ambiente, as influências externas do interno da pirâmide com muita eficiência. A gente também tem todo tipo de forma, né? Quando a gente associa, então, a forma com uma estrutura, por exemplo, magnética, só para dar um exemplo para vocês, uma das estruturas comandadas na formação da proteção do nosso campo de trabalho é uma esfera magnética. A gente usa pirâmide, a gente usa esfera, a gente usa anel, a gente usa muro, né? Então, todos eles quando a gente faz o comando, a gente faz, por exemplo, uma esfera magnética em torno dos campos já criados em 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí essa esfera se forma. E eu coloco um anel magnético em volta dela, em 1, 2, 3. E aí o anel magnético vai aumentar esse magnetismo, que vai isolar ainda mais as influências externas do que a gente, né, do nosso espaço interno de trabalho. E essas formas e esse procedimento, eles podem ser usados diariamente na formação de campos de proteção para você, para a sua casa. Por exemplo, você vai viajar. Ativa as proteções no seu automóvel. No trabalho. Você pode criar um campo de trabalho no seu ambiente de trabalho? Não. Não, e não é recomendado. Por quê? Principalmente se você trabalhar num lugar onde tem muitos empregados, você não dá conta energeticamente de sustentar aquilo. Então, a gente sempre recomenda que não se faça isso. E que eu tô passando por problemas no meu trabalho.
monta os campos de proteção na sua mesa de trabalho ou na sua sala, se você trabalha numa sala. Imagina a sua sala dentro desse campo de trabalho. É muito, muito, muito eficiente, ok? Bom, então vamos lá na nossa sexta lei. A sexta lei, ela fala da condução do espírito desdobrado do encarnado para hospitais do astral. Esse capítulo aí, essa lei aí, ela é muito interessante, porque é uma coisa que a gente faz o tempo todo no tratamento de apometria. Eu recebo eu vou atender uma pessoa que tem problemas físicos, né? Ou até problemas emocionais. E aí ela está desdobrada no campo de trabalho, e aí a espiritualidade diz: olha, ela tem que ficar em tratamento no hospital. E a gente, então, encaminha esse espírito para o hospital. Encaminha, assim, ele está com problema, vai para o hospital. Não, ele jamais pode ser levado a tratamento no em hospitais do astral, se ele ainda tiver laços, ligações, cordas e cordões com espíritos que o estão perturbando. Isso significa o quê? Isso significa que a gente precisa obedecer uma sequência no trabalho na apometria. Eu começo, eu ativo os campos de proteção, eu coloco tudo lá faço tudo direitinho, e aí, quando eu chego lá, que eu faço a observação daquilo que precisa ser tratado, e eu percebo que esse meu irmão ele precisa ser encaminhado para o hospital do astral, antes disso, eu vou ter que usar todas as ferramentas para tratar de algum obsessor que por acaso tenha nele, para tratar da sua própria autoobsessão. Vou dar um exemplo prático. Na equipe Luz e Consciência, nós fazemos esse trabalho primeiro, né, se precisar viajar no tempo, se precisar ir para outro local, a gente vai, a gente identifica e a gente resolve ali, a gente libera, corta laços dessa pessoa tratada, ou com o obsessor, ou com os seus próprios fractais ou níveis que estão, de alguma forma, perturbando a ele. Só depois que ele está livre disso, aí, antes ainda de ir, a gente faz todo um protocolo de equilíbrio desse corpo astral. Alinhamento de chakra, ativação de chamatrina, alinhamento de ego, e por aí vai. Tá? Fora ferramentas que nós já recebemos. E só depois disso, a gente está sempre fazendo perguntas no trabalho em apometria. Por isso que o trabalho em grupo ele é muito mais seguro. Quando termina tudo, a gente sempre se pergunta: ele está pronto para ser encaminhado? Aí, se todo mundo disser sim, porque todo mundo recebeu a mesma informação, isso é um detalhe importante, está pronto. Agora, se as informações forem desencontradas, a gente precisa parar, dar alguns comandos de esclarecimento e ver o que ainda precisa ser feito. Só após isso, a gente encaminha esse corpo astral para o tratamento. E aí é interessante, mas eu levei ele lá para o hospital, e como é que eu vou fazer para reacoplar? Você programa o reacoplamento dele. Programa para quando o tratamento findar, né? E aí você dá o comando de reacoplamento programado e ele fica lá. A pessoa vai dormir, vai acordar, vai viver sua vida normal. Por quê? Porque o corpo reacopla, o corpo astral reacopla durante o momento em que essa pessoa estiver fazendo as suas atividades cotidianas, aí ele vai dormir. Quando ele dormir, o corpo volta para lá e fica em tratamento. E assim sucessivamente durante o tempo que for necessário, ok? Bom, a sétima lei, vocês viram aí que eu pulei da quarta para a sexta, né? E agora a quinta, ela está lá para baixo, porque ela fala de outro assunto. Golinho de água. Gente, hoje eu estou com a garganta bem seca, tá? Talvez seja pelo tamanho da empolgação da aula de ontem. Mas vamos lá.
A 7ª lei, ela fala da ação dos socorristas. São os nossos principais companheiros de trabalho. Quando a gente começa um trabalho em apometria, os socorristas já estão a postos. Médiuns videntes conseguem vê-los todos no nosso campo de trabalho, apostos esperando. E existe uma condição muito interessante, muito importante para que eles tenham um trabalho eficiente também, né? A gente só consegue levar esse irmãozinho que foi capturado pelos socorristas se ele também estiver livre aí dessas ligações magnéticas. Então, o procedimento que eu disse na lei anterior, que a gente faz com o corpo astral da pessoa que está sendo tratada, a gente também faz com os espíritos, os irmãozinhos que estão lá na erraticidade e que são levados, né? Aceitam o tratamento e são conduzidos pelos socorristas. Mesmo procedimento. A gente, além de tudo, existem outros que é bem interessante que eu vou falar para vocês, só para deixar vocês bem, bem curiosos. Quando a gente está aí socorrendo irmãozinhos na erraticidade, você não está socorrendo irmãozinho na erraticidade lá em cima da nuvem, no lugar bonitinho, não, tá? A gente está sempre em lugares que não são legais. E esse irmãozinho na erraticidade, ele não está fazendo coisa certa. E quando não se faz, né? Eu falei ontem sobre isso, mas eu não entrei em detalhes para deixar para hoje. Quando o espírito ele não segue o caminho, a linha, né? O itinerário correto para sua jornada depois do desencarne, ele fica errático. E quando ele fica errático, ele fica muito próximo, né, da biosfera. E é interessante porque vai ter outra lei lá embaixo que vai falar sobre isso. A Terra ela exerce uma ação que a gente chama de ação telúrica muito interessante sobre todos os corpos, inclusive sobre os espíritos. Então, se eles não avançam, eles vão, ao longo do tempo, tendo perdas na sua estrutura do corpo astral. Primeiro as roupas, né, as vestes, depois os seus corpos. Então, é muito comum a gente encontrar irmãozinhos feridos, com parte de corpo faltando. Por que eu estou falando isso? Porque, além de fazer todos aqueles comandos, né, aquele protocolo de comandos, antes de encaminhar o irmãozinho para o hospital, lá a pessoa que está sendo tratada, para esse irmãozinho da erraticidade, a gente tem toda uma sorte de comandos que a gente também usa. Por exemplo, você dá comandos para refazer as vestes. Às vezes é muito comum encontrar irmãos maltrapilhos, sujos. Então, você dá comandos de reconstrução das vestes. Às vezes, você encontra irmãos que pedem água, que pedem comida, que estão com fome e sede. Ué, mas o espírito tem fome e sede? Sim. Os espíritos que ainda não se desvincularam das suas sensações, das suas paixões carnais, por que isso acontece? Porque o corpo astral é o corpo das emoções. Também. Fora o nosso corpo físico, no plano astral, o corpo que carrega consigo as emoções é o corpo astral. Então, esse irmãozinho fica vinculado a esses desejos. Então, está com fome, está com sede, quer beber álcool, quer fumar e por aí vai. É óbvio que a gente não vai dar nem álcool nem fumo para eles, mas fome e sede a gente sacia. Então, a gente consegue plasmar. A gente, da mesma forma que imagina um campo magnético, a gente imagina uma mesa farta, com muita bebida e comida para saciar a fome e sede desses irmãos. A gente refaz as vestes. Esse irmão está sentindo dor, a gente medica e por aí vai. Aí, depois disso tudo feito, e muitas vezes do esclarecimento do doutrinamento, os socorristas, então, conseguem levar esse irmãozinho para lá. E outra coisa
muito importante. A gente só consegue encaminhar uma pessoa, um irmãozinho, no caso, encaminhar o nosso paciente, ou seja, a pessoa que está sendo tratada, para, né, encaminhar para socorrer, né, se ela tiver desdobrada, né? Então, tem que estar desdobrado, porque senão o socorrista não vai conseguir, porque ele não está na mesma dimensão espacial que ele, né? Os nossos irmãozinhos da erraticidade não, porque eles já estão lá mesmo, então estão todos no mesmo local. E tem outro detalhe importante. Muitas vezes nós não conseguimos, porque nós não temos preparo para descer em vibrações tão baixas, e alguns grupos de socorristas têm. E aí nós ficamos como que observando de longe. E eles é que vão lá e fazem esse socorro. Tá? Vamos passar agora para a 8ª lei. A 8ª lei, ela é a lei do ajustamento da sintonia vibratória. É essa lei que permite que os espíritos e os médiuns o espírito ele se acople ao médium e ele consiga, através do médium, se comunicar, né? Falar principalmente. Porque se eles não tiverem na mesma sintonia vibratória, isso vai ser impossível. Isso vai ser impossível, tá? E aí, essa lei, ela é uma lei que a gente tem que falar dela com muito cuidado. Eu vou ajustar, eu vou colocar, incorporar no médium da minha equipe o meu irmãozinho, né, que está na sombra, ele não tem uma vibração igual a nossa. Como é que é essa vibração? Ela é muito mais inferior, tá certo? E o que isso exige? Que eu ajuste, eu dirigente, ajuste a sintonia vibratória do médium da minha equipe para que ele seja tão semelhante a desse espírito que ele possa fazer sua comunicação eficiente. Qual o problema disso? Se eu não fizer um trabalho responsável e correto, quando esse espírito for reacoplado, como é que vai ficar meu médium? Como é que vai ficar o médium da minha equipe? Péssimo. Péssimo. Então, a gente precisa usar de outras ferramentas que nós vamos falar lá atrás, que tem uma lei só para isso, para que esse médium esteja completamente reestruturado à sua normalidade, ok? Gente, eu estou tossindo muito hoje. E aí, depois do ajustamento da sintonia vibratória, nós pulamos para a 13ª lei, porque todas elas, lembrando, vão falar aqui, ó, da abordagem e encaminhamento dos espíritos, tá? E a gente tem essa 13ª lei, que é uma lei que, para mim, é queridíssima e a grande prova do quão amoroso impacta e cheio de compaixão que é o trabalho em apometria. Tá? Um irmão que está sendo tratado, você vai lá, né, começa o tratamento e você percebe que esse irmão está sofrendo ação de outros espíritos. E aí você vai lá, ou às vezes não, às vezes até dele mesmo, mas essa personalidade dele passada, ela está vinculada a muitos outros irmãos que estão lá em sofrimento, muitas vezes presos, escravizados, empregados e coisas do gênero. Não adianta você tratar esse irmão, cortar os laços e tchau e benção, tudo bem. Você largou os outros para lá. Eles não conseguem sozinhos se libertar dessas conexões de obediência, de libertação. Não conseguem, não conseguem. Então, o que acontece? Antes mesmo
da gente começar o tratamento desse nosso irmão que está aí né, sendo tratado na apometria, eu preciso tratar de todos esses que estão vinculados. Se estão presos, eu vou libertar. Se estão em sofrimento, eu vou trazê-los aí, vou curar, vou tratar, vou limpar, vou revitalizar e vou dar a eles a consciência de que, né, isso aí a gente trabalha principalmente junto com a pessoa que está sendo tratada, porque muitas vezes é necessário que o próprio corpo astral da pessoa que está sendo tratada dê comandos de libertação, diga que eles estão libertos, para que eles entendam que eles estão já acostumados a obedecer só a esse espírito, né, que aí está sendo tratado hoje em outra vida. Feito isso, e feito esse tratamento, nós levamos todos eles, caso necessite de hospital espiritual para hospital, via de regra a gente caminha para a colônia. Né? E lá na colônia, a equipe maravilhosa da colônia cristalina, ela já recebe e ela já sabe quem vai para onde, quem vai para a escola, quem vai para o hospital, mas no hospital é para tratamento clínico, o outro vai para o tratamento psiquiátrico, e por aí vai. Tá? E só depois disso, somente depois disso, é que nós podemos finalizar o tratamento dos nossos, da pessoa que está sendo tratada, tá? Nunca antes. Por quê? Se você não fizer isso, se você deixar os irmãozinhos para lá, primeiro que você está sendo extremamente irresponsável e antiético, porque você está negando auxílio ao irmãozinho. A gente chama essa lei, né, na apometria, da lei de ninguém fica para trás. Exatamente por isso. Porque se nós temos como grande meta o resgate, a gente não pode escolher quem a gente vai resgatar, você tem que resgatar todo mundo. Por isso a importância do amor incondicional. Você ama a todos, a todos. E aí, feito isso, né, você pode encaminhar os irmãozinhos e só depois você finaliza o tratamento da pessoa. E isso, vamos lá, que é a parte mais importante, e isso a obediência dessa 13ª lei é o que vai garantir a eficiência de um trabalho em apometria. Vamos abrir um parênteses aqui rapidamente. Normalmente, tratamentos apométricos, problemas que são trazidos para tratamento em apometria, eles são resolvidos com uma única sessão. Sim. Eu acho que a gente nunca teve na equipe um tratamento que precisou ter mais de uma sessão. Não teve, não teve. E por quê? Porque quanto melhor o trabalho é feito, mais eficiente ele é. E a espiritualidade, ela nos dá subsídios para que apenas em um tratamento você consiga resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. Se você não fizer o encaminhamento desses irmãozinhos que estão de alguma forma vinculados a essa pessoa, você não consegue cortar os laços de forma eficiente, eles vão ser refeitos. E aí o que vai acontecer? O que você tratou não vai ter sucesso, tá? Principalmente se for desobsessão. Não tem sucesso. Então, ninguém fica para trás, ok? Bom, nós falamos agora das relações, né? Vamos lá, da forma como a gente aborda e encaminha os espíritos. E agora a gente vai falar do segundo grupo, que esse só tem uma lei, e que é o que fala da reposição de energia. Lembra que eu falei lá da história de mexer com a vibração do médium para que ele possa receber né, para que ele possa incorporar aí um obsessor, ou um espírito, ou um nível? Pois é.
que eu falei que acontece? Ele fica, a vibração dele vai lá na sola do pé, né? Ele fica péssimo. E eu posso deixar ele péssimo? Não. Essa lei é a lei que fala que todo mundo, quando acaba o trabalho de apometria, tem que estar, ó, maravilhindo, ótimo, feliz, contente e super bem. Melhor do que quando começou. Sim. Por isso que eu falei para vocês ontem que no final do trabalho de apometria a gente fica nessa sensação maravilhosa, que não é sensação de dever cumprido só, não. É porque a gente também foi tratado nesse processo e a gente se sente muito bem mesmo. Por quê? Porque a revitalização ela é uma parte fundamental do protocolo de apometria, tá? Então, todas as vezes que a gente mentaliza a transferência da nossa força vital, fazendo contagem de pulsos, a gente consegue transferir a nossa energia para um receptor, né? Por exemplo, eu vou revitalizar um médium que acabou de incorporar aí um obsessor. Ele está com a vibração dele mais baixa. Então, eu comando, revitalizando o médium fulano de tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse momento, eu estou mentalizando que ele está recebendo a energia. E ele vai receber. E ele vai ficar revitalizado. Opa, mas eu gravei energia, e eu como é que eu vou ficar? Lembra que eu falei da energia cósmica? Do todo o trabalho de apometria, a gente normalmente é revitalizado automaticamente. Os nossos mentores, quem está nos auxiliando espiritualmente no trabalho, está sempre comandando o envio de energia cósmica para a gente. Mas quando você não está percebendo, se você não está bem quando o trabalho está chegando ao final, a gente faz uma sequência de comandos e a gente revitaliza todo mundo antes de terminar e de reacoplar, tá? Sempre desse jeito. Agora nós vamos falar das leis de persuasão dos espíritos. Pois bem, a lei do deslocamento do espírito no espaço e no tempo. Lembra que eu falei lá no início, a gente consegue levar ele de algum lugar, a gente também consegue deslocar ele no tempo, né? Você, através de pulsos, você consegue mandá-lo ao lugar onde está, por exemplo, a raiz do problema. Nós na equipe Luz e Consciência, costumamos... Eita, agarrei! Nós costumamos ir todos, né? Nós e ele, aquele que tem que ser tratado. Então, eu comando, né? Eu primeiro peço a espiritualidade que mostre o local, né? Ou a situação primordial do problema. Então, ele vai nos mostrar lá a origem, e aí eu faço um comando para que todos nós nos desloquemos até lá. E a gente vai lá e a gente resolve. Muitas vezes existem coisas que precisam ser feitas lá, naquele momento do tempo, nós fazemos e tal, e depois eu comando o nosso retorno ao campo de trabalho, tá? E particularmente essa lei ela é muito, mas muito, 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 muito eficiente naqueles casos de obsessão. Não é severo, não necessariamente precisa ser severa, mas sabe aquela obsessão renitente? Aquele obsessor que você tem muita dificuldade de doutriná-lo. Nós, na equipe Luz e Consciência, usamos duas estratégias. Essa ou a tela mental. Nós plasmamos uma tela mental e mostramos, através dessa tela mental, a esse irmãozinho todo o passado. Ele agora está fazendo mal para quem está sendo tratado, mas no passado, aquele que fez mal a ele, aquele que ele está fazendo mal, fez mal a ele. E aí você explica para ele e tal, papapá, papapá. Aí você volta mais um pouquinho, né, nas imagens dessa tela mental
e diz: olha só como é que você foi uma pessoa boa. Aí mostra um momento da encarnação em que ele era uma pessoa maravilhosa e completamente diferente dessa pessoa cheia de rancor e tal. É muito eficiente isso, porque normalmente esses irmãozinhos se olham assim e dizem: nossa, cara, eu nunca fui sempre assim, né? Então a gente consegue com mais eficiência doutrinar espíritos usando essas ferramentas. Uma outra ferramenta bastante eficiente é mostrar para ele, ou até trazer a campo, familiares deles que estão desencarnados na luz. E aí né, a gente fala: então, você não gostaria de estar próximo da sua mãe, do seu irmão, blá, 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 e ele imediatamente vai ficar, sabe? Nossa, mas eles estão bem e tal. Se eles tiverem uma boa relação de afeto, é muito eficiente. Mas muito, muito, muito mesmo, tá? Bom, seguindo. Hoje o negócio está meio... Ontem a gente brincou pra caramba, né? Hoje a história tá meio bem teórica, mas tem que ser, né? Eu falei para vocês que um apômetro é um bom apômetro se ele estudar bastante. E agora a gente vai falar da 10ª lei, que é da dissociação do espaço-tempo. Gente, essa é uma lei que fala sobre um assunto extremamente delicado e que deve... as ferramentas, os comandos, né, de deslocamento no espaço, né, no espaço-tempo, se forem para o futuro, eles precisam de muito cuidado. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Se eu colocar um espírito no futuro, ele vai sofrer um salto quântico, né? Ok. Mas ele precisa cair, ele precisa estar numa região astral compatível com seu campo vibratório e com o peso kármico que ele tem. O que isso significa? Significa que ele precisa, quando a gente faz o comando, a gente sempre mentaliza e verbalmente fala que a gente precisa levar esse irmão para um futuro que seja seguro, tá? Quando a gente falar da 12ª lei, vocês vão entender por quê. Essa lei é uma lei muito importante, porque quando a gente leva a pessoa lá para o futuro, né? Ela vai também ver o que poderá acontecer se ela continuar sendo esse obsessor, né? Normalmente a pessoa vê a desagregação do seu corpo astral, ela vê os locais onde ela vai acabar indo, que são cada vez piores do que o que ela está agora, e isso costuma ser muito eficiente, tá? E aí eu vou passar direto para a 11ª lei, porque elas são intimamente relacionadas. Quando a gente, todos nós, né? Nós desencarnamos, a gente vai lá para o lugar que é do nosso merecimento e mesmo que a gente não faça nada para melhorar, os espíritos superiores, eles estão olhando, eles estão cuidando. E quando chegar a hora, mesmo que você não vá por vontade própria, você sofre um processo que a gente chama de reencarnação compulsória. Só que tem alguns espíritos extremamente inteligentes que sustam a reencarnação. Eles conseguem resistir a essa reencarnação porque eles estão lá fazendo lá suas maldades e eles estão curtindo imensamente isso, né? E aí, isso é muito comum com magos negros, tá? E aí, o que vai acontecer com ele? Se você começar a assustar suas reencarnações, você passa a sofrer cada vez mais fortemente a ação
telúrica. O que é isso? É o magnetismo da Terra que vai puxando, né? Então, a massa magnética da Terra vai começar a exercer uma ação destrutiva, né? E que provoca deformidades no corpo astral desse nosso irmão. E se ele não aceitar a reencarnação, desculpem, ele vai simplesmente chegar a um ponto que seu corpo astral é destruído. Isso explica, por exemplo, quando a gente se depara, né, no astral com criaturas com forma de animais. A sua forma física, né, do corpo astral, ela vai sendo tão deteriorada, que eles assumem, por exemplo, formas de animais. É bem interessante, tá? Então, isso prova que ninguém pode burlar as leis divinas, porque se você burlar, você vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências. Ué, mas eu fiz uma apometria, encontrei um mago negro, ele estava lá com a cara muito bonita. Não, não é a cara dele. Ele coloca uma máscara. Ele coloca uma máscara e para se apresentar, até para ter um grande. Ninguém vai respeitar um sujeito todo destruído, esfarrapado. Ele se veste com uma máscara, ele plasma uma máscara, uma boa vestimenta, mas ali dentro tem um corpo astral completamente deteriorado, tá? É isso que eu falei lá no início dos irmãozinhos no umbral, né? Eles ficam nesse processo destrutivo exatamente porque eles permanecendo nessas vibrações inferiores e muito próximas da Terra, eles vão sofrer a ação desse magnetismo, né? E vamos agora à 12ª lei, que é a lei do choque do tempo, que tem muita relação, que tem uma relação muito estreita com a 10ª lei, né? Que é levar o espírito para o futuro. A gente tem que ter um cuidado absurdo. Eu aconselho, não façam isso. Usem sempre tela mental. É uma ferramenta muito eficiente e muito segura. A nossa equipe jamais leva um irmão desencarnado para o futuro. Por quê? Porque ele tem a sua vibração, né, o seu campo vibratório, sua massa kármica, que tem aquela estrutura inferior, aquela estrutura, né, que é dele agora. E aí a massa kármica tem um peso X. Eu vou levar ele para o futuro. A gente sabe que cada vez que a gente avança, a nossa massa kármica diminui, ou pelo menos deve diminuir, né? Então, se você leva ele lá para o futuro, você pode provocar nele um choque do tempo, porque vai ter uma tensão entre essa energia potencial do presente, que é essa massa kármica dele, e do futuro, que é outra. Isso, quando você faz, na hora ele vai ficar assim meio, né, meio esquisito, vai sentir um peso muito grande e tal, não sei o quê. Você até pode fazer, mas se você trouxer ele muito rápido ou deixar ele onde está, né, ele pode ser destruído, o corpo astral dele pode ser completamente destruído. E aí ele vai se transformar num ovoide. O que é um ovoide? Quando o corpo astral é destruído, só vai restar o mental inferior e os demais corpos. E ele tem uma forma ovoide, né? Então, não façam, tá? Não façam. Eu não recomendo, e eu já tenho alguma experiência com a apometria. O uso de telas mentais para a projeção do futuro é muito, muito, muito eficiente. A gente não precisa usar ferramentas que não tenham um padrão de segurança que está adequado para o nosso momento de trabalho. Não usemos, né? Então é isso, gente. Cadê a 13ª lei, gente? Ah, tá aqui.
Hein? Eu tô doida. Eu mesmo falei para vocês que ele estava fora de ordem e, e agora estava procurando. Então, vamos lá. As 13 leis da apometria estão organizadas em grupos, né? Aquelas que estão relacionadas à abordagem e encaminhamento, que são a primeira, segunda, terceira, quarta, a sexta, a sétima, a oitava e a 13ª. A gente tem a lei da reposição de energia, que é a quinta lei, e a lei da persuasão dos espíritos, ou seja, como a gente convence os espíritos a deixarem as sombras e a erraticidade. A nona, 10ª, 11ª e a 12ª. Bom, então vamos voltar ao a nossa conversa. Essa parte teórica agora foi a parte que eu precisava oferecer para vocês percebessem que a apometria ela não é uma técnica que foi estruturada e criada, né, sem muitas bases científicas. Tudo que foi possível foi submetido a leis da física, né? Inclusive, se vocês tiverem acesso ao livro do Dr. Lacerda, os 2 livros, né? Matéria, Espírito, Matéria, eu sempre troco a ordem. Espírito, Matéria e Energia e Espírito, vocês vão ver como é que é complexo, como é que foi complexo o processo do Dr. Lacerda de submeter e provar fisicamente que tudo isso era possível. Bom, e aí nós vamos em frente. Seguindo essa nossa jornada, eu quero dizer para vocês que trabalhar com a apometria não é uma coisa fácil, mas o que a gente recebe de coisas boas disso supera em muitas dificuldades. E eu digo que a principal delas é o nosso autodesenvolvimento. Então, se a sua vida está precisando, sabe? Se você está precisando entender determinadas coisas, se você está precisando aprender a lidar com determinados momentos da sua vida, cara, a apometria vai te ajudar pra caramba. Então, se você pretende estudar mais a fundo a apometria, continue. Ou, se você está pensando aí, mas eu não vou trabalhar com isso, não tem problema. Faça uma formação em apometria. Porque você fazendo essa formação em apometria, você vai melhorar a sua vida, você vai chegar a um estado de coisas boas, de paz, de tranquilidade, de entendimento, que são maravilhosos. Maravilhosos. Então, muito mais do que você ajudar o outro, é sobre ajudar você mesmo. E aí, falando em formação em apometria, a gente vai agora finalizar a nossa aula com uma surpresa maravilhosa. Estamos com uma formação em apometria saindo do forno. Pois é, eu, Cristina Gaia, estou, junto com o Instituto Sabedoria Cósmica, oferecendo a formação em apometria. A formação em apometria é um curso que tem 120 horas. E é um curso que vai te levar profundamente ao tratamento em apometria. Como fazer, o que acontece, como se tratar, como tratar o outro, quais são os casos. Nós fazemos muitos estudos de caso. E o nosso curso de apometria, ele também vai oferecer encontros ao vivo para tirar dúvidas. Pois é. E porque ele está sendo lançado e porque ele está em pré-venda. O que é a pré-venda? O curso acabou de ser montado, ele está com um módulo pronto e a gente vai liberar uma aula por semana.
durante esse momento de pré-venda. E por estar em pré-venda, é que esse curso estará com um precinho, de presente. Por que ele está com um precinho de presente? Porque eu recebi a orientação da espiritualidade que eu preparasse uma formação. Sim, eu fui orientada a ensinar a apometria. E eu preciso ensinar a apometria para o maior número de pessoas. E para isso, eu preciso que seja acessível. Então, o professor Rogério vai falar com vocês agora. Pessoal, Rogério aqui do Sabedoria Cósmica, interrompendo a aula da Cris para trazer notícias extraordinárias. Então o fato é o seguinte, gente, a professora Cris fez uma parceria com a gente aqui no Sabedoria Cósmica e nesse momento a gente está trazendo para vocês o lançamento do curso completo de apometria da professora Cris. Então você vai poder fazer uma formação completa em apometria com uma especialista, tá? A gente foi buscar uma pessoa que realmente sabe do que está falando, que vai conduzir vocês por um caminho seguro pela apometria. Esse curso ele está sendo lançado agora, tá? Você vai poder acessar aqui essa página, que você vai receber o link lá no grupo, tá? Quem está no grupo de inscrição. E se você está aqui no YouTube e não está no grupo de inscrição, a gente vai deixar logo mais o link aqui na descrição. E aqui você vai poder acessar e fazer a aquisição do curso. Mas é o seguinte, gente, é oportunidade agora, tá? De você fazer por um valor realmente muito convidativo e praticamente simbólico. Gente, uma formação completa em apometria, tem até o certificado aqui, ó, que você vai receber depois de apometria. E o valor aqui eu vou mostrar para vocês já, olha só. 6 vezes de R$8. Gente, isso daqui dá R$47,90, um valor generoso que a professora trouxe para vocês, tá? Não é a gente, é ela que decidiu trazer esse valor e vai dar mais ou menos R$11,90. Gente, estamos falando de uma formação completa em apometria, com todo o suporte aí da professora, o conhecimento que ela adquiriu, acumulou e está transmitindo para vocês, com a qualidade aqui do Sabedoria Cósmica, e esse valor, é claro, é só agora, a gente não pode garantir que nem no último lançamento, o pessoal falou, vou deixar para daqui 2 dias, 3 dias, não consegue, tá? Então tenta agora, por enquanto a gente consegue garantir, a gente não sabe até quando vai, com certeza, nesse momento que você está vendo, a oferta tá lá, já vai, gente, faz a matrícula, é um valor que você vai esquecer daqui a pouquinho aí, e você vai ter acesso a um super conteúdo. Então tá lançado aí curso completo de apometria com a professora Cris Gayer, vamos aproveitar, tá, gente? A Cris vai voltar aqui para falar com vocês. E nesse momento eu me despeço, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso amado mestre, a toda a egrégora que esteve comigo nesses 2 dias e a vocês, porque foi um momento maravilhoso de aprendizado, de troca de energia, e eu estou absurdamente feliz por ter tido essa oportunidade. Então, meus amores, que Deus abençoe a todos e que, olha, você quer mesmo saber mais sobre a apometria? Você quer mesmo aprender a ativar as suas proteções pessoais, a ativar a proteção da sua casa, a tratar pessoas com apometria, a participar de grupos de apometria? Vamos fazer a formação em apometria? Porque, além disso, você vai fazer um maravilhoso mergulho interno e a sua vida vai ter momentos e oportunidades de crescer e melhorar incrivelmente. Um beijo enorme e eu espero vocês lá na nossa formação em apometria. Fiquem com Deus e até lá!